Saudações, alunos, alunas. Vamos responder nossa atividade 03. A questão: de acordo com a filosofia analítica, qual seria a única tarefa plausível para a filosofia? Ou seja, o que a filosofia poderia de fato fazer? Item A: refletir sobre a ética, pensar sobre a metafísica, produzir uma análise sobre a lógica da linguagem, ignorar os sofismas, questionar sobre a política. Bem, de acordo com o filósofo Wittgenstein, nós podemos ver o seguinte, que a opção correta é essa C, né? Produzir uma análise lógica da linguagem. Ou seja, compete à filosofia estudar sobre os conceitos, analisar o que é verdadeiro, o que é falso. Essa questão ela é interessante porque você aprendeu, na verdade, que a filosofia ela é uma reflexão também sobre a ética, né? A ética é uma parte da filosofia, um ramo da filosofia que estuda sobre a moral, sobre o comportamento, os costumes. Refletir sobre a metafísica também, né? A metafísica é uma parte da filosofia que reflete sobre o ser, sobre a origem de todas as coisas. A palavra metafísica, ao pé da letra, quer dizer além da física, né? Meta é além da física. Ignorar os sofismas. Os sofismas eram os raciocínios que levavam a erro praticado pelos sofistas, né? A filosofia ela considera, né, os sofismas, os sofistas. E a última, questionar sobre a política também, né? A gente aprende que a filosofia, existe uma parte da filosofia chamada filosofia política, né? Mas aqui você tem que levar em consideração o seguinte, de acordo com a filosofia analítica, aí você tem que lembrar da filosofia do filósofo Wittgenstein. O que ele pensava sobre a filosofia? Ele dizia que a única coisa que a filosofia poderia fazer seria analisar, fazer uma análise das palavras, né? Uma análise das palavras. Então o item correto é o item C. Segunda questão, com a filosofia analítica, qual a nova ciência que também surgiu no século XX e que também orientaria o homem para os estudos da linguagem? A linguística. A física estuda os fenômenos factuais, a natureza, né? A astrologia estuda os astros. A antropologia estuda o homem no seu aspecto cultural, né? As antigas culturas. A sociologia estuda o homem na sociedade, a interação das instituições. Terceira questão, o que é correto afirmar sobre a linguagem? A linguagem e mundo são coisas separadas? Não. Uma linguagem muito rica, com muitas palavras, gera poucas possibilidades de pensamento? Não, ao contrário, né? Pensamento e linguagem são coisas desvinculadas? Não. O pensamento está vinculado à linguagem. Eu não posso pensar nada que não tenha um nome, né? Uma linguagem muito rica,
com muitas palavras gera muitas possibilidades de pensamentos. Correto. O item D. Muito bem. Ludwig Wittgenstein é irrelevante para uma reflexão sobre a linguagem? Não, ele não é irrelevante, ao contrário. Ele é bem relevante, ele é bem importante, né? Quarta questão. Considerando os links adicionados ou complementares sobre essa aula, o que você aprendeu? Aprendi mais sobre as linguagens e o que ela é para a filosofia. Aprendi que, de acordo com a filosofia analítica, a única tarefa plausível, né, possível, né, para a filosofia seria produzir uma análise lógica da linguagem, ou seja, o que é verdadeiro e o que é falso. Uma linguagem muito rica, com muitas palavras, gera muitas possibilidades de pensamento. Aprendi várias coisas importantes que fazem parte da história do ser humano. Aprendi que até mesmo em falas do nosso dia a dia, como a que foi citada na aula, o irmão de Lucas está doente. Pode ser um tipo de filosofia, no caso a filosofia da linguagem, né? Filosofia analítica. Muito bem. É interessante essa frase aqui, né? O irmão de Lucas está doente. Até me lembro que ele disse assim, mas e se o Lucas tiver 3 irmãos? Você está se referindo a qual? Né? No dia a dia a gente faz esse estudo da linguagem. Quando eu digo assim, o irmão de Lucas está doente. E se o Lucas tiver 3 irmãos, você sabe que o Lucas, um exemplo, tem 3 irmãos. Aí você perguntaria, né? Está se referindo a qual deles? Né? Muito bem. Aprendi diversas coisas. Aprendi que acessando o link, aprende cada vez mais e tal. E se não acessar, como é que vai aprender? Na verdade, os links, né, que eu sugiro para você é um complemento, né? Eu acredito que vai acrescentar algo mais, né? Às vezes a gente já encontra um vídeo bem preparado, bem trabalhado, que você pode conferir, né? A importância de Ludwig Wittgenstein, ótimo, que o nosso mundo se limita à nossa linguagem. Ou seja, quanto maior o domínio da linguagem, mais a gente amplia, né, nosso mundo. Ótimo. Aprendi que devemos aprimorar nossa linguagem e pensamentos para evitar sermos controlados pelos outros. Não aprendi nada porque não estou assistindo a aula, mas pode assistir a aula porque está gravada, né? Então as aulas estão gravadas, você pode assistir a aula. Aqui no caso me parece que você fez a atividade sem ver a aula, mas você pode ver a aula, está gravada, tá bom? Dos links sobre o livro 1984 de George Orwell, o que você pode destacar? O mundo descrito por Orwell é o de uma guerra perpétua, ou seja, contínua, né, que nunca tem fim, né, acompanhada pela vigilância governamental e a manipulação pública. Universo concebido com o objetivo de mostrar os perigos do totalitarismo, que, se não combatido, pode triunfar em qualquer lugar,
Tudo bem, tirando a nossa liberdade, né? 1984 denunciou as mazelas do totalitarismo e tornou-se um dos mais influentes romances do século XX. Muito bem, era um dia frio e luminoso de abril e os relógios davam 13 horas. Assim começa um dos romances mais citados do século XX. O governo cria então a novilíngua, que é uma simplificação da linguagem. E o vocabulário cada vez mais diminuía, né? As palavras cada vez mais eram reduzidas. A história se passa no ano de 1984, em um futuro distópico. Distópico é o inverso da utopia, né? Enquanto a utopia é um mundo sonhado, um mundo melhor, o mundo distópico seria um mundo infernal, né? Caótico, onde as pessoas passam por muito sofrimento, né? Onde o Estado impõe um regime extremamente totalitário para a sociedade através da vigilância do grande irmão imposta pelo partido, onde ninguém escapa do seu poder. O mundo descrito por Orwell é o de uma guerra perpétua acompanhada pela vigilância governamental e a manipulação pública. O livro é atemporal, né? Ou seja, ele traz lições para todas as gerações, né? O livro é atemporal e traz reflexões sobre os danos causados por um governo totalitário. Nessa obra, o personagem Whitson vive aprisionado em uma sociedade completamente dominada pelo Estado, onde tudo é feito de forma coletiva. O que eu achei mais interessante é a fala dele. Quanto mais amplo minha linguagem, mais amplo meu mundo. Mostra a importância da linguagem. No livro de George Orwell, encontramos uma sociedade que exerce o controle sobre os cidadãos. E o principal objetivo do governo é regular o que as pessoas pensam e sentem para conseguir mantê-los sob o seu domínio por meio da linguagem. Pessoal, só revisando aqui alguns conceitos, né? Ética, do grego ethos, significa originalmente morada, seja o habitat dos animais, seja a morada do homem, lugar onde ele se sente acolhido e abrigado. O segundo sentido proveniente deste é o costume, modo ou estilo habitual de ser, a morada, vista metaforicamente. Indica justamente que a partir do ethos o espaço do mundo torna-se habitável para o homem. Assim, o espaço do ethos, enquanto espaço humano, não é dado ao homem, mas por ele construído ou incessantemente reconstruído. Ou seja, compete ao homem, né, fazer a sua morada, o mundo, um mundo habitável para o homem, tem que ser feito pelo homem. Outro conceito que tivemos que utilizar para responder à atividade: metafísica. Ramo da filosofia que se interessa pelos princípios primeiros das coisas, incluindo conceitos abstratos, como ser e conhecer. Sofismas. Ocultar a verdade sobre algo através de argumentos falsos. Sofismava a Constituição. Iludir, enganar uma pessoa por meio de sofismas, de pensamentos que levam ao erro. Os funcionários sofismaram o cliente, que ele está dando exemplos, né? Sofisticar. Usar sofismas ou pensar por meio deles. Usar um raciocínio com o intuito, com a intenção de induzir em erro. Ou seja, com a intenção de fazer o outro errar, né? Nunca afirmava nada,
vivia sofismando. Física, a ciência fundamental da matéria. Todos os filósofos interessados no conhecimento sentiram fascinação pela física, não só porque ela foi sempre a mais avançada das ciências factuais, mas também devido à crença difundida de que, em última análise, estas seriam todas redutíveis à física. Astronomia, ciência que estuda o universo, espaço sideral e os corpos celestes, buscando analisar e explicar sua origem, seu movimento, sua constituição, seu tamanho, etc. Antropologia, ciência que se dedica ao estudo da espécie humana em sua totalidade, tendo em conta sua origem, desenvolvimento físico, social, cultural, comportamento, psicologia, particularidades raciais, hábitos, costumes, conhecimentos, crenças, etc. Linguística, ciência da linguagem humana, estudo científico das línguas particulares dos fenômenos que dizem com sua evolução e desenvolvimento, sua distribuição no mundo e as relações que têm entre si, etc. Ok, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.